Eu tô aqui com ele, Guilherme Pimpão, sócio da Tucán Beach Tennis, a maior arena de beach tennis do Centro-Oeste, aqui em Goiânia. É nóis. Pimpão, primeiramente, queria agradecer aí o seu tempo, né, a sua disponibilidade. Acho que é importante para inaugurar essa nossa série que é o Fala Aí, ter alguém que tem uma experiência, uma vivência, assim como você tem, já passou por muitas coisas boas e muitas dificuldades também, e hoje você tem essa escola que é uma referência não só aqui em Goiás, né, para as escolas goianas, mas também para o Brasil inteiro. E eu queria te iniciar te perguntando assim, da onde surgiu a ideia de investir no beach tennis? Como que surge a Tucán? Fala, Flavão. Prazer estar aqui trocando essa ideia, né? Além de tudo, nós somos amigos e agora parceiro de negócio também, né? Pelo Joga aí nós somos cliente. E, cara, na época que eu conheci o beach tênis, tinha, sei lá, 50 jogadores em Goiânia, né? Só que, cara, desde o momento que eu pisei na quadra, assim, que eu senti a vibe do esporte, falei, cara, não tem como isso aqui não dar certo, não tem como esse esporte não crescer. E aí, falei, cara, tava procurando algo para investir e tal, não queria atuar nem como publicitário, nem como advogado, né, assim, que são as minhas formações de faculdade. E aí, falei, cara, vou investir que esse esporte vai estourar. Aí, todo mundo me chamou de doido, né, falou, cara, quem vai investir em frescobol com rede? Que era assim, não falava beach tênis. Era frescobol com rede. Só que eu acreditava muito no potencial do esporte. A única coisa que eu errei é que eu achei que ia estourar em 1, 2 anos, demorou 4, né, cara? A Tucán já tá indo pro... A gente já tá com 9 anos, indo para completar 10 anos. Então a gente abriu aqui muito antes do boom do esporte. Então foi assim, confiar e principalmente não desistir, que eu pensei várias vezes também em desistir. Mas acabou que o boom chegou, né? Em 2021 para 22 ali, veio o boom do beach tennis. E aí nós estamos colhendo os frutos, né? E falar em colher frutos aí é aquele velho ditado, né? Quando você chegou era só mato, né? E assim, a gente ouve muito isso, né, cara? Em quem persevera e o negócio vai para frente, que a gente fala, nossa, mas ele deu sorte, hein? Que ele investiu no comecinho. Na verdade, eu dei foi azar que demorou para estourar, né? Porque, cara, eu pensei várias vezes, assim, desistir é difícil mesmo. Foram 4 anos mal pagando as contas da escola no começo. E aí, quando deu o boom, aí a gente, né, teve que correr atrás, inclusive, para também não ficar para trás, que aí entrou muito player novo no mercado e a gente não podia perder a oportunidade, né? Como diz um amigo meu, roeu o osso por vários anos, vai deixar os outros comer o filé mignon, então você tem que correr para não ficar para trás. Pimpão, e como era a Tucán lá no começo, comparando com o que ela é hoje? O que você vê assim de mudança nesses 10 anos assim, que você gosta de destacar mais? Em primeiro lugar, eu penso a cultura ela vai se adaptando, porque assim, ia ser fácil eu falar primeiro de estrutura, né? Porque realmente em questão de estrutura, nosso crescimento foi muito grande nesse tempo. Mas eu acho que junto há uma mudança de cultura também, porque foi havendo uma profissionalização muito grande. O esporte antes ele era muito amador, muito recreativo. Então a Tucán ela começa com 3 quadras, não tinha nem área de convivência, porque a grana que eu tinha para abrir a escola dava para construir as 3 quadras. Então, cara, o que precisa ter? Essas quadras, né? Sem as quadras não tem jeito. Então, assim, a gente recebia as pessoas debaixo de uma tenda. E aí, à medida que foi crescendo, a gente vai investindo. Antes era só eu e o professor. Aí depois, assim que eu consegui, eu coloquei uma pessoa para ajudar na recepção dos alunos e tudo. E aí, junto foi crescendo, tanto a cultura quanto a estrutura, né? Que hoje nós estamos 12 quadras, contando a outra unidade, né? Saímos de 3 para 12, com a recepção, com bar próprio. A gente também não tinha lanchonete, não tinha bar, não tinha nada. Então, os alunos traziam lanche de casa porque não tinham o que comprar, né? E temos essa estrutura para poder sediar os torneios, temos toda essa parte física que é muito, né, que é muito maior do que na época, mas principal a cultura também mudou. A gente tem secretaria, a gente tem financeiro, a gente tem responsável pelo trato com os professores, o manejo dos alunos, um sistema operacional que abarca isso tudo, né, para poder gerenciar melhor. Então eu vejo nesses dois sentidos a maior mudança, né, foi tanto organizacional quanto a parte de estrutura mesmo. Você até falou anteriormente, assim, né, de empreender é sempre uma dificuldade, a gente está sempre
sendo provado aí, sendo colocado à prova se a gente vai continuar ou não. Mas teve algum momento assim que você já pensou de verdade, assim, falar assim, lá atrás, né, óbvio, cara, isso aqui eu vou mudar de foco, vou fechar essa empresa, vou correr atrás de outra coisa. Cara, eu acho que o empresário no Brasil que não pensa isso pelo menos uma vez por mês tem alguma coisa errada. Porque assim, pensar, né, assim, passa na cabeça a hora que vem o desafio grande, aí você acha que você tá fazendo tudo certo, vem um problema de um lado que você não espera, e aí, igual, por exemplo, a gente passou uma época, cara, que a gente começou, algumas pessoas entrando no mercado, e aí o cara vai, começa a fazer denúncia, aí começa a aparecer fiscal de tudo que é lado. Assim, graças a Deus, a gente nunca sofreu muito com isso, porque a gente, né, tenta fazer tudo certinho, tá tudo... Mas assim, cara, eu acho que o empresário no Brasil, de forma geral, não só no nosso segmento, passa pela cabeça, mas eu acho que eu não gosto de romantizar muito o empresário. A gente fala, não pensa, você tem que pensar só para frente. Não, cara, vai ser natural você pensar isso. A diferença tá realmente em o que você faz com esse pensamento, né? Vai converter em ação ou vai mudar o foco? Então, assim, eu acho que o que eu particularmente tento fazer, cara, quando tô assim, é justamente dar uma respirada. Calma aí, menos é mais agora. Respira, dá uma conversada, espera o próximo dia. No dia seguinte, a coisa já está diferente, apareceu uma solução nova para o problema, e aí você já empolga de novo e vai. Acho que exige uma automotivação constante. Acho que e tá cercado de pessoas também que saber quais são as pessoas que você recorre quando você estiver nesses momentos mais difíceis, né? Isso é importante, né? Assim, você tem sempre as pessoas que às vezes te mentoram, às vezes te ajudam, te dão a mão, né? Cara, eu acredito mais em mentoria. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um aluno mais experiente que toca um outro negócio, eu chego assim, pergunto, converso, troco ideia, mesmo que seja às vezes um segmento diferente do meu. Mas o cara às vezes já passou, assim, já pisou naquelas pedras que você está pisando hoje, e ele tem ali uma dica de um sapato melhor para você colocar nesse momento, uma coisa para um caminho para você desviar daquelas pedras. Então, eu acho que isso é essencial também, cara. Assim, e aqui a gente fala, né? Hoje o nosso negócio também é uma rede de relacionamento. Não só para os alunos, mas para nós também, né? Então, cada um poder aproveitar. Acho que a gente aproveita pouco dessa rede de relacionamento que o esporte promove, né? De forma geral, assim, de estar num momento de diversão e tudo. Então, eu tento me apegar a isso. Os piores momentos você tem que falar com as melhores pessoas. Bom, e assim, a gente tem, né, aquela pirâmide estratégica, né, onde o empreendedor sempre tem que estar voltado mais para a estratégia do que para a operação em si, mas é óbvio que todo mundo tem que ter um pouquinho de operacional ali. Hoje, com 650 alunos, né, você até falou que começou lá com menos de 50 e hoje você tem mais de 650 alunos, na verdade. O que você vê de mudança no operacional, assim, de desafios operacionais com essa quantidade de alunos e como que vocês lidam com essa questão da operação no dia a dia e o que facilita isso? A primeira dificuldade, realmente, assim, você ter a parte financeira bem estruturada. Eu falo isso porque o beach tennis ele tem uma característica muito peculiar, que as parcerias com os professores, né, 90% das escolas que eu conheço funcionam também com percentual em relação aos alunos de cada professor. Então, a gente tem os professores aqui, eles são MEI, né? E eles têm autonomia total em relação aos horários e tudo. Só que você manter essa gestão financeira, à medida que aumenta, você vai tendo dificuldade nova, você vai tendo problemas novos em relação às formas de pagamento, esse fechamento de caixa. Porque no começo eu fazia com uma planilha. Todo mês eu passava aluno por aluno, esse pagou, vai 40% do professor, esse não pagou, peraí, esse aqui pagou, esse aqui não. Então assim, eu passava um por um. Então, mas uma coisa é quando eu tinha 50 alunos, né? Beleza, e gastava lá uma hora que fosse, para passar tudo 30 minutos. De repente a gente viu, a escola estava crescendo, a gente estava gastando 5 horas para poder fazer esse fechamento e ainda assim ter uma segurança que estava tudo certo. Porque, cara, já está lá, né, em centenas de nomes, então aumenta a possibilidade de erro. Esse foi o maior problema que eu vi com o crescimento, né? E aí a gente começou realmente a ir atrás de sistemas para isso.
E aí a gente enfrentou o outro problema, é porque a gente não encontrava nada específico para o nosso ambiente. A gente usou muito sistema de academia, né, de academia normal mesmo, de musculação. Só que nenhum deles, por exemplo, resolvia esse problema de percentual, de cálculo de percentual, de aluno trocar de professor, porque aí você muda o percentual. Então, esse eu acho que foi o maior problema nosso, assim, com o crescimento, foi essa gestão administrativo-financeira dessa quantidade de alunos, né? E aí, hoje, né, a gente, com o Joga Aí, a gente tem isso mais personalizado, feito especificamente para o beach tennis. Que outro problema de software que a gente fez a gente abandonar uns 2, 3 antes, é porque quando ele tem função demais que não é usada, cara, você acaba que você atrapalha você usar a parte só que você usa, porque a poluição visual e estrutural mesmo, o caminho é tão grande que você começa a ter uma ineficiência na alimentação dele, né? Então a gente tentou várias coisas, aí a gente voltou a fazer à mão, para hoje a gente está realmente com um sistema. Não, isso aqui é feito para o beach tênis, então isso poupou, assim, inclusive, mão de obra para mim. Eu teria que ter, para fazer à mão, eu teria que estar com pelo menos mais 2 funcionários hoje. Então eu vejo essa dificuldade mesmo, assim, de gestão, para ter a clareza, para ter influência, inclusive, na relação com os professores, porque você precisa ter uma transparência absoluta, né, para não gerar desconfiança, para não gerar problema. Então hoje a gente está muito satisfeito, mas foi um processo árduo até chegar na solução, né? Ficamos sofrendo aí uns 2 anos, mais ou menos. Então, o Joga Aí, ele te traz esses dados, né, na ponta dos dedos ali também, e até para a sua mobilidade, né? Porque você não precisa ficar tanto tempo na escola e você consegue gerir de longe também, né? Cara, eu acho que o Joga Aí, assim, ó, especificamente, assim, o que ele trouxe de vantagem, sendo bem direto, assim. Em primeiro lugar, o controle preciso dos valores e percentuais de professor. Então, se o aluno mudou de professor hoje, o Joga Aí já vai calcular aquela quantidade de dias, o equivalente, né, à mensalidade para aquele professor, e dali para frente ele já direciona para o outro. Isso para fazer à mão, cara, a gente nem fazia. A gente, esse mês passa tudo para um, mês que vem o outro continua. E é ruim, né, porque aí um vê que às vezes está na desvantagem. Então, a primeira coisa, o controle preciso das mensalidades e dos percentuais. Segunda coisa, confiabilidade, porque deixa de ser um processo manual e passa a ser um processo automatizado. Terceira, me poupa essa mão de obra, porque a alimentação ela era feita pelo pessoal da secretaria, depois conferido por mim, pela Paula, né, minha sócia, e às vezes a gente tinha que fazer uma terceira conferência na hora do pagamento para garantir que não tinha feito nada errado. Então hoje, na hora que o aluno já faz a matrícula, o sistema já abastece tudo sozinho. Então, de acordo com a forma de pagamento, ele já lança lá, a gente não tem retrabalho igual a gente tinha antes. Além disso, agora, uma parte também... você tinha falado dos problemas que surgem. Uma coisa que a gente era muito falha era em acompanhar os números, assim, a análise de dados. A gente não tinha dados para avaliar. Peraí, como é que está nosso índice de conversão? Como que está a fidelidade? Que mês que está dando mais? Em que épocas do ano que os alunos pedem mais os 20 dias de férias? Então, essa análise de dados para poder identificar potenciais oportunidades, inclusive, a gente não tinha. E, por fim, essa autonomia que dá, né? Não só para mim e para a Paula, né, como sócios, mas até para a nossa equipe. Então, hoje, por exemplo, se meu coordenador ele tem tempo para dedicar para fazer os eventos, justamente para poder pegar o que a gente falou, né, trazer mais esse sentimento de pertencimento, é porque na parte de secretaria e gestão, a gente tem um sistema rodando e poupando esse trabalho. Então, assim, eu acho que esses são os principais fatores, assim, que realmente colocam a escola num outro momento, inclusive com possibilidades. Antes, por exemplo, a gente não cogitava abrir mais unidades, essas coisas, franquia. Por quê? Pelo tempo, essa demanda. Hoje já é uma possibilidade. Por quê? Porque a escola já está funcionando de uma forma padronizada. E também, assim, tem um lado muito importante aí do empresário, né? Você falou de você, da Paula, que você tem os dados, mas você tem que saber o que faz com os dados, né? E vem muito da expertise, da experiência de vocês, da dedicação na parte gerencial também e na parte estratégica também. Então, assim, a gente tem um sistema que apresenta os dados de forma clara, que a gente pode analisar, que ele não me demanda mais tanto tempo, vai sobrar tempo para eu exercer aqui as minhas potencialidades como empresário, igual você está falando. Então, o sistema ele está me mostrando, né, que eu estou tendo evasão grande em janeiro.
porque o aluno já sabe que vai ter viagem, um período de chuva. Então, assim, o que eu, como empresário, analisando esses dados, vou fazer nessa época para ter um índice de retenção melhor, né? Então, por exemplo, aí, eu vou estar mais próximo dos alunos. Na verdade, a gente viu que a gente tinha que fazer ações em setembro. Por que a gente vai fazer ações de fidelização em setembro? Porque eu tendo plano semestral em setembro, eu garanto uma variação menor em janeiro, em fevereiro, que aí março já, né, o Brasil depois do carnaval já funciona normal. Então a gente não tem que deixar para fazer essas ações em dezembro. O foco tem que ser em setembro e outubro, porque o cliente ainda não está pensando nas férias, não está pensando, porque chegou outubro, novembro, ele já começou a planejar as férias, você já começa a ter risco desse cara falar, não, vou parar aqui e voltar só em março. Então você vai fazer o quê? Promoção, você vai fazer evento, você vai fortalecer ali em setembro para ter esses planos maiores e diminuir essa curva no período crítico, né? Então isso tudo facilita você tendo um sistema que tá te mostrando esses dados. O que você diria para alguém que vai abrir hoje algum negócio relacionado a não só a beach tennis, mas esporte com raquete em geral, e até mesmo pensando não só nesses que estão abrindo, mas em pessoas que já abriram, mas que estão patinando, que às vezes estão com a gestão ali baseada em planilhas ou caderninho mesmo. O que você poderia dizer para alguém que está começando ou para alguém que está patinando ainda nesse meio aí? Cara, você falou uma coisa interessante, porque assim, eu não posso falar para ninguém começar do jeito que eu comecei, porque o mercado profissionalizou, então hoje o nosso cliente também ficou mais exigente. Então não tem espaço para começar tão amador quanto eu comecei. Mas ao mesmo tempo também, você tem a vantagem de já ter ferramentas e outros que trilharam o caminho para você já começar também mais lá na frente. Então, no começo a gente era um caderno, né? Anotando o nome dos alunos na mão. Cara, isso não existe. Mesmo que você tenha só uma quadra, cara, não tem o menor sentido. Você já vai começar informatizado. Você tem pelo menos 2, 3 quadras que você precisa fazer gestão, cara, você tem que já investir em sistema. Eu assim, de verdade, já começaria com um sistema específico. Já fazendo um jabá. Mas, cara, o Joga aí é uma ferramenta, assim, o mínimo que você tem que fazer é falar, cara, quero fazer o teste para ver o custo-benefício. Por quê? Porque você vai economizar com o pessoal. Principalmente nesse começo. Cara, o negócio depende de mim. Por exemplo, às vezes, eu vejo muito negócio começando, às vezes o casal ali, né, cara, são 2 pessoas para fazer tudo. Tem um sistema hoje, você vai faltar em relação ao que você precisa ser, que é essa pessoa presente no começo, conversar com todo mundo. Eu começaria hoje, para quem tem 2, 3 quadras, a partir de 2, 3 quadras, eu focaria em sistema e profissionalização de professor também. Muita gente acho que começa errado também com isso, né? Que é com profissionais não tão qualificados, gente que às vezes fez um curso e quer dar aula de beach tennis. Então, se eu fosse em 2 lugares que eu não abriria mão de profissionalização, é na gestão, através de um sistema específico, e na profissionalização dos professores, né, cara? Isso eu sempre fui muito exigente aqui com essas 2 coisas. Da mesma forma que eu não aceito um professor que é um professor de outro esporte, faz um curso para vir dar aula de beach tennis, não tem ninguém aqui na Tucano hoje assim, eu também não quero um software que é de outro esporte, ou para outra área, para ser encaixado para fazer minha gestão. Eu acho que tendo esses 2 alicerces, qualidade na quadra e qualidade na gestão, no administrativo, cara, o resto... E até devolvendo o jabá aí, né? Eu diria para quem vai abrir um negócio desse, a gente vê isso direto, as pessoas que às vezes vêm conversar com você, o cara, ao invés de planejar antes de abrir, o cara, depois que abre, vai ver o que tem que ajustar no que tá dando errado. É natural também a gente ajustar as velas, né? É importante também as pessoas procurarem, né, as pessoas certas para dar uma orientação. Por exemplo, você tem esse tempo todo de mercado, você pode somar muito com pessoas que às vezes podem ter acesso a trocar uma ideia com você, a ter um entendimento. Eu vejo que nessa área também, como tem esse sentido recreativo, às vezes as pessoas elas olham muito para a estrutura, mas esquecem às vezes eu posso ter um mentor que pode me auxiliar, eu posso contratar uma consultoria também que pode me auxiliar nesse processo, né? Essa é uma parte também que eu acho que as pessoas deveriam ter um olhar mais cuidadoso, né, Pimpão? Cara, eu acho que o empresário brasileiro, assim, ele tá amadurecendo isso, né, ainda. Porque lá fora eu acho que é muito mais comum. Meu irmão mesmo trabalha com isso hoje na Europa, já tem uns 10 anos. E eu acho que o empresário brasileiro, às vezes, vai lá e investe 5 milhões numa estrutura, ou que seja, vamos colocar mais baixo aí, né? O cara investe 600 mil
E, às vezes, para uma consultoria ou para uma mentoria, uma coisa específica ali da área dele, ele acha um valor aí, 0,5%, 1% do valor que ele está gastando, ele acha muito. Né? E eu acho que no começo isso é mais importante até do que o marketing. A gente fala marketing gastar 3%, 4%, 5% com marketing. Mas, cara, e no começo, eu gosto de gastar com formação, consultoria. Cara, eu sou alucinado com isso, né? Eu tenho meus mentores, consultores, eu tô sempre atrás disso, né? E porque isso, assim, muito problema a gente vai ter que errar para aprender. Mas tem muitos que alguém já errou e você pode sair muito mais barato alguém te ensinar para você não errar do que você ter que errar para aprender. Tem alguns erros que pode inclusive inviabilizar o negócio, né, cara? Então eu acho que isso é um caminho que eu busco trilhar e recomendo também para todo mundo. Às vezes até cortar o caminho, né? Exatamente. Achar o atalho, alguém te mostrar o atalho, né? Alguém que passou por aquilo ali. Eu tive muita dificuldade no beach tênis porque, igual eu falei, nós somos a primeira escola de Goiânia. Então eu tive que bater muita pedra para a gente chegar no modelo que a gente tem hoje. Então muita coisa que hoje assim é padrão nas escolas aqui em Goiânia, a galera não sabe, mas foi a gente que começou a fazer depois de fazer várias outras formas erradas, né? Aí hoje todo mundo faz assim porque lá atrás alguém tentou muito, deu muita burra em ponta de faca para chegar no que tá hoje. Então, na época eu ia muito atrás de consultor de outras áreas, dono de academia, coisas mais ou menos similares para eu tentar trazer para cá. Mas hoje a gente tem muita gente boa aí no mercado, com muita experiência e disposta a ajudar, né? Pessoal, então esse foi o nosso primeiro Fala aí gestor, papo aqui com o Guilherme Pimpão, da Tucano Beach Tennis. Cara que está sempre aberto aí, alguém muito colaborativo. Acho que tem pessoas que são competitivas demais, o Guilherme não, ele é um cara muito colaborativo, muito aberto. E te agradeço demais. Tamo por junto. abrir seu coração, falar um pouco aí da história. E parabenizar vocês pelo crescimento que vocês têm tido, pela profissionalização cada vez mais perceptível aí. Sucesso na jornada. Valeu demais, Para meu querido. nós, um prazerzão, Flavão. Tamo junto.